O nosso texto de hoje vai tratar a respeito sobre a identidade pessoal e cristã, e nós vamos tratar do tema hoje de quem é a igreja. Esse estudo é escrito pelo pastor Glauber Lopes, que está numa cidade muito abençoada lá na Europa. O pastor Glauber Lopes é pastor do Ministério do Belém na cidade de Roterdã, na Holanda, né? E está ali servindo a Deus com uma bonita igreja, a quem nós agradecemos pela vida nessa noite, porque ele foi o instrumento de Deus para nos ministrar essa palavra algumas semanas atrás. Está aí, ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, se lê assim na minha Bíblia, e confere aí na sua para ver se está a mesma coisa. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Se tem uma temática que é importante na Bíblia, é essa fusão indivíduo-coletivo. Essa temática na Bíblia é importante porque ela vai tratar para a gente a respeito de dois aspectos. Cada indivíduo tem um valor intrínseco, tem um valor pessoal que se denota a respeito da sua individualidade. Você é quem você é e Deus ama você do jeito que você é porque Ele te fez assim. Você é quem você é. Isso diz respeito à sua individualidade, à sua função pessoal dentro desse mundo de Deus que você veio a aparecer, individualmente. Só que o seu valor só pode ser manifestado na coletividade. Ou seja, uma pessoa sozinha, ela tem valor, mas ela não tem como agregar, demonstrar e manifestar valor. Ela só pode agregar, manifestar valor e demonstrar valor na coletividade. Então Deus faz o ser humano um indivíduo extraordinário, mas Ele também deixa que a sua extraordinariedade só possa ser manifestada no seu coletivo. Que coisa extraordinária, né? Por que Deus faz isso? Bom, a priori, para a manifestação da sua própria pessoa em nós. Deus é um Deus trino. E cada uma das pessoas de Deus são extraordinárias, são maravilhosas. Mas ela se manifesta a sua maravilha no coletivo do conselho divino de Deus em si mesmo, na sua trindade. Deus é maravilhoso e uma pessoa dentro da trindade dá testemunho da outra. É bíblico isso? É. Jesus fala assim, eu vim aqui fazer as obras do meu Pai. Né? O meu Pai é que dá testemunho a respeito de mim. O meu Pai me fez saber todas essas coisas. Jesus, durante seu ministério terreno, glorifica o Pai. Ou seja, tudo aquilo que ele era no indivíduo, ele dizia que aquilo era uma manifestação do seu Pai que estava no céu e ele era um com ele. E o que o Espírito Santo veio fazer? Glorificar as obras de Jesus. É o Espírito Santo que nos convence que Jesus é maravilhoso, que ele é santo, que nós precisamos aceitar a obra dele para alcançar a salvação. Então, até mesmo na Trindade, a gente encontra essa maravilha do ser de Deus manifestado em cada uma das suas pessoas, e cada uma das suas pessoas, na sua manifestação, aponta para outra pessoa, para que você descubra a maravilha de Deus em cada uma das pessoas da Trindade. Isso é maravilhoso, não é? E como é que isso se manifesta na igreja? Bom, Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. E ser corpo de Cristo parece que, mais uma vez, é unidade. Não, o que é individualidade. Não, não é individualidade, é unidade. O corpo, ele é unido. A mão é unida ao braço, o braço é unido ao tórax, o tórax é unido aos outros membros que estão na gente, a cabeça é unida ao resto do corpo. Então, nós temos unidade no corpo. E cada membro é um indivíduo. Agora, que maravilha isso que eu acabei de dar de exemplo para você. Um dedo do corpo é muito importante, mas um dedo fora do corpo é restos mortais. É inclusive biohazard, né? É lixo biológico fora do corpo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros. Cada um tem uma função, cada um é um membro. A nossa identidade como igreja, irmãos, ela faz muita diferença. E ela faz diferença que nós reconhecemos que dentro do corpo nós fazemos parte dele, porque isso nos diferencia das outras assembleias que estão aí fora.
E, ao mesmo tempo, denota para nós a importância que nós temos em servir uns aos outros. É bom ser igreja não por causa de mim, é bom ser igreja por causa dos meus irmãos. É bom ser igreja por causa do corpo de Cristo. É bom ser igreja por causa da nossa unidade entre nós, né? Olha só o que o pastor escreve assim, ó. Assim como um corpo humano possui diferentes membros com funções específicas, a igreja é composta por indivíduos únicos, cada um com dons e talentos distintos, mas todos unidos em um propósito comum. Qual é o propósito comum da igreja? Glorificar a Deus e cumprir a missão de espalhar o evangelho. O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, jamais é incompleto. Ainda que alguém deixe de participar do corpo por conta de alguma coisa, o corpo de Cristo místico jamais é incompleto. Aquela pessoa pode não estar fazendo parte do corpo, mas o corpo de Cristo não ficou incompleto porque aquela pessoa não está fazendo parte, né? Não existe corpo místico de Cristo disabled, paraplégico, faltando um dedo, faltando um pedaço. Não, o corpo de Cristo é sempre completo. O que acontece é que as pessoas que saem do corpo de Cristo, elas deixam de participar da completude que ele tinha. Ou seja, não é o corpo quem perde, é o membro que saiu quem perde. Importante isso, tá? A gente frisar. E quem são, então, esses membros do corpo, está dizendo aí isso tudo, né? O corpo humano é um organismo vivo que tem vários membros. Cada membro é diferente, no entanto, cada um deles faz uma contribuição específica para todo o corpo. Porém, a despeito de seus diferentes membros, o corpo contém uma vida comum que opera em cada uma dos seus membros. Assim, Paulo escreve que o corpo é um e tem muitos membros. Os vários diferentes membros formam um só corpo. A unidade dos cristãos com a unidade física do corpo é vital. A mesma vida espiritual existe em todos os cristãos, e ela se origina da mesma fonte, suprindo-os com a mesma energia e preparando-os para os mesmos hábitos e objetivos. Olha o que Paulo escreve lá no versículo 13. Pois um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Paulo está dizendo, por exemplo, que a mesma unidade que nós temos entre nós, ela também faz a gente participante da mesma nutrição que nós temos entre nós. Nós somos nutridos, ou precisamos ser nutridos, pela mesma fonte de nutrição. Ontem a gente estava conversando isso durante a nossa família cristã, e eu não sei se foi a Clara ou se foi a Milena que pontuou isso, né? A gente estava falando dos órgãos do corpo, né? Dos vários órgãos que o corpo tem e tal. E eu acho que a gente citou, por exemplo, acho que o pâncreas, se eu não me engano, né? E a gente falava assim, como é que um membro do corpo, como é que um órgão do corpo pode lutar contra o próprio corpo? A gente vê que isso não acontece no corpo humano. E se acontece, é porque o corpo está doente. Se existe algum tipo de disfunção dentro do organismo humano, é porque ele está doente, né? Eu fico achando bonito isso porque quando a gente olha, por exemplo, a questão do vencer, né, a questão do conquistar, que todo indivíduo, na sua particularidade, almeja isso, conquistar alguma coisa, chegar em algum lugar, né? Se a pessoa está assim na vida, fala assim, eu não quero nada de lugar nenhum e de coisa nenhuma, ela tem um sério problema de depressão. Né? Ela está achando sem futuro. Até mesmo, né, a própria pessoa em depressão, ela encontra goals, objetivos, pelo qual ela se agrega até mesmo para sair daquela própria depressão que ela está sentindo. Né? Por exemplo, o esportista deseja ganhar o campeonato, o trabalhador deseja ganhar a promoção, até aquela pessoa que não tem uma função específica nesse sentido de trabalho e objeto do seu trabalho, ela espera e almeja alcançar alguma coisa, né? E quando ela não tem essa espera, por exemplo, é que ela se frustra. Eu te dou um exemplo para você entender mais ou menos essa frustração, antes da gente voltar para o nosso comentário. Muita gente, por exemplo, por conta dessa mudança social que teve no mundo a respeito da função das mulheres, né? Que a mulher hoje em dia ela precisa ter uma função fora de casa, mediante a sociedade. Muitas mulheres se encontram frustradas por serem donas de casa. Inclusive, existe um tipo de depressão, né, alencado a essa questão, que é a depressão do ninho vazio. Né?
E essa depressão do ninho vazio, não pensem as senhoras e os senhores, que só se manifesta, por exemplo, quando os filhos casam. Às vezes se manifesta na idade mais nova, quando, por exemplo, ela acorda de manhã, ela prepara o café da manhã para as crianças, prepara o café da manhã para o esposo sai para trabalhar, as crianças vão para a escola e ela fica em casa achando que ela é apenas uma empregada daquela casa e que a função dela é apenas lavar e passar e não fazer mais nada da vida dela. Por conta da manifestação que a sociedade diz que esse trabalho é um trabalho escravo, é um trabalho menor, a mulher tomou para si que ela, por enquanto não existe objetivo de prazer através disso, ela se torna uma pessoa fracassada. Agora, você sabe por que a sociedade chegou até onde chegou hoje? Sabe por que dos grandes avanços da sociedade até hoje? Porque por milênios, cada um dentro de casa tem feito a sua função. Alguém falava esses dias, e eu concordo com ele, essa é a primeira geração onde os filhos terão menos conhecimento do que os pais. É a primeira geração, essa agora é a geração X, a geração Y, é a primeira geração em que os filhos terão menos conhecimento do que os pais. Por quê? Porque as funções estão mexidas. As funções de família em casa estão alteradas. E o que isso tem a ver com a igreja? Vamos voltar lá? O Usain Bolt, por exemplo, é um indivíduo, não é uma pessoa? Quando o Usain Bolt ganha uma corrida aos 100 metros, quem comemora e quem grita é a boca do Usain Bolt. Foi a boca que ganhou? Né? Os braços dele levanta e fazem yes. Né? Foi o braço que ganhou? Não, foi o corpo todo. As pernas podem ficar, não, se eu não corresse, eu queria ver. Tudo bem, a perna correu, é verdade. Mas a perna conseguiria ter aquele desempenho se o movimento dos braços não fosse correto? Se a postura do corpo não tivesse correta? Se não existisse até mesmo uma ajuda do ponto gravitacional do corpo inteiro através do movimento da cabeça? O corpo inteiro, e o comando do cérebro, obrigado, minha irmã, e o comando do cérebro, o corpo inteiro ganhou. O corpo inteiro foi vencedor. É justamente esse objetivo, é essa percepção que Paulo está dando para que a gente faça parte do corpo. Cada vitória do corpo é uma vitória do corpo inteiro. Cada vitória de um membro do corpo é uma vitória no corpo inteiro. Não existe vitória de um membro onde o corpo não é participante. Assim também, como não existe luta na vida de um membro do corpo que não necessariamente precise de afetar todo o corpo em si. É por isso que Paulo, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Por quê? Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Ó, irmão, se vira para levantar essa pedra aí. Você que se vire. Pede ajuda para os seus dedos aí. Eu não vou fazer nada. O corpo está doente. Né? Ou então você está andando pela rua, o cérebro está comandando a mão falando, eu quero parar aqui. Aí o mão para, como é que faz? O corpo está doente. Cada luta no corpo, cada luta num membro do corpo, todo o corpo precisa de sentir. A nossa identidade como corpo, ela precisa ser manifestada, já tem aqui, obrigado. Ela precisa ser manifestada na nossa caminhada no dia a dia, nas percepções mínimas de como nós andamos uns com os outros. E de como nós estamos uns com os outros. Já a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Quem são membros do corpo? Mais uma vez, aqueles que são batizados tornam-se membros. Todos nós fomos batizados em um corpo. Mas o batismo o quê? Em águas? Não. O batismo no Espírito Santo? Não. O batismo do Espírito Santo. Existe o batismo no Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é quando o crente é mergulhado no Espírito Santo, é revestido de poder. Fala em línguas, recebe dons de Deus. Esse é o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando você é convencido pelo Espírito de Deus que você é um pecador, que você precisa de Jesus. Esse é o batismo do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem morar na sua vida, porque agora você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o batismo do Espírito Santo. Todos aqueles que receberam do Espírito Santo, eles agora fazem parte do corpo místico de Jesus. O que o batismo nas águas tem a ver com isso?
O batismo nas águas é o ritual que a igreja faz de manifestação pública de que esse batismo do Espírito Santo aconteceu. É a nossa confissão pública, o nosso testemunho público de que esse batismo do Espírito Santo é uma verdade da nossa vida. Nós damos testemunho público. Lembra aquilo que Paulo fala? Se com o coração crer e com a boca confessar, sabe aquela palavra que ele fala para a igreja nos Romanos? Se com o coração crer e com a boca confessar que Jesus veio em carne para a salvação das nossas vidas, então você será salvo. Lembra essa confissão? Então, essa confissão é manifestada através de um ritual, dos dois rituais que Jesus deixou para a igreja. A Santa Ceia e o batismo nas águas. Agora, não necessariamente, se a pessoa ainda não teve condições de chegar até o batismo nas águas, significa que ela não faz parte do corpo. Porque fazer parte do corpo significa confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e fazer parte da comunhão da igreja através disso. É claro que, dentro daquilo que é a nossa organização, dentro do corpo de Cristo, o batismo nas águas é uma referência pública de que isso aconteceu. E ele é absolutamente importante e faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas quem faz parte do corpo é aquele que foi batizado do Espírito Santo. E eu te dou uma razão para isso. Pode ser que uma pessoa aceite ser mergulhada nas águas e nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Valeu? Não. Ela tomou um banho. Né? Ela tomou um banho. Por exemplo, o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, não teve tempo de ser batizado nas águas. Mas Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Ele falou assim, esse homem é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele confessou a Jesus como rei, como Senhor e como Salvador. Só nessa frase. E Jesus deu testemunho dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Os que participam da comunhão com Cristo são membros. Porque para eles foi dado de beber de um só Espírito também. Note, todos que têm o Espírito de Cristo, e somente esses, sem distinção, são membros do corpo de Cristo. Todos são vivificados e animados pelo mesmo Espírito. Como é formado o corpo, então? Né? Todo corpo tem uma anatomia. Todo corpo tem uma anatomia, tem uma formação. A cabeça do corpo, da onde sai o comando, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. É da cabeça que sai o comando. É da cabeça que saem as ideias, é da cabeça que sai a visão. Né? É por isso que os olhos não ficam na barriga, os olhos ficam na cabeça. Porque toda a nossa percepção de para onde nós estamos indo, a nossa visão, ela está próximo à cabeça. É a cabeça que tem a visão. Né? E, aliás, não se engane os senhores, a nossa visão não está nos nossos olhos. A nossa visão está no nosso sentido. A visão é um sentido. A visão não é um atributo do olho. O atributo do olho é enxergar. Visão é outra coisa. Nem todo mundo que enxerga vê. Né? Vou te dar um exemplo disso. Eu cheguei lá e estava enxergando tudo, mas eu não vi. Eu não vi que você estava lá. Eu estava enxergando, mas eu não vi que você estava lá. Por quê? Porque o ver é o detalhe de quem enxerga. E só pode ver quem presta atenção e quem faz o discernimento daquilo que se enxerga. Você precisa discernir o que você enxerga para ter visão. E é por isso que a visão vem de Deus. É por isso que a visão vem do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Para que a gente não vá vivendo a vida por aquilo que a gente enxerga. Porque, como a Bíblia fala, não é por vista, mas é por fé. Ok? Porque aquele que vê, mais uma vez, é simplesmente enxergar, mas visão está além daquilo que se enxerga. Já percebeu isso? Visão está além daquilo que se enxerga, está além da vista, do que se vê. É tão bonito isso, você pode procurar no YouTube e você vai enxergar. Você vai enxergar e você vai ver depois. Tem um vídeo de um pintor turco que é cego, desde nascença. E ele pinta paisagem.
E as paisagens dele são muito bonitas. Como é que um cego de nascença pinta paisagem? Porque visão não tem nada a ver com a vista. Visão é uma outra coisa, é um outro sentido, que pode ser manifestado na vida de uma pessoa de diversas maneiras. Ok? Você, quando, por exemplo, pega aquele milagre de Jesus, eu estou divagando aqui um pouquinho, prometo para você que eu vou voltar já, tá bom? Prometo para você. Você pega aquele milagre de Jesus, quando ele lava os olhos, lembra que ele unta com lodo no chão e coloca no olho, e aí depois, né, passa lá um guspe lá no olho do cego e fala assim, o que você está vendo? Não, fala para ele, fala assim, vai lá e lava os olhos. Ele vai lá e lava os olhos e tal. O que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores. Ele era cego de nascença, como é que ele sabia como era uma árvore? Ele era cego de nascença. Como é que ele sabia o que era uma árvore? Já parou para pensar nisso? É porque visão não tem nada a ver com vista. E outra, quando você vai para a árvore, agora aqui eu vou devagar um pouquinho na teologia, tá? Me permita, é um tipo. Quando você olha na Bíblia, você olha todo o Antigo Testamento, você percebe Deus comparando o homem com árvore o tempo todo. Deus vê o homem como árvores, frutíferas e infrutíferas, frondosas e secas, na palha ou então com muita folha, árvore plantada junto a ribeiros de águas. Lembra o homem que serve ao Senhor? A primeira parábola da Bíblia, Juízes capítulo 9, a parábola de Jotão, é a parábola das árvores. Você pode ver, mais uma vez, uma comparação de árvores para o Senhor Jesus Cristo. É uma comparação de árvores na palavra de Deus. As árvores frutíferas vieram, fizeram uma reunião, e aí começaram a perguntar, olha, reina você sobre nós. Eu vou reinar a oliveira? Vou deixar o meu óleo para manifestar para o Senhor, para simplesmente trazer, agora está na frente de vocês e fazer aquilo que vocês querem? Aí veio a videira, né? E aí falou assim, vem tu e reina sobre nós. Você acha que eu deixaria o meu vinho e o meu mosto, que alegra o coração do homem, e alegra o coração de Deus, para estar aí na frente de vocês, né? Aí veio o espinheiro e perguntaram para o espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Aí o espinheiro falou assim, eu vou. E se vocês não me obedecer, eu vou lançar meus espinhos sobre vocês, e vai vir saraiva, e vai vir fogo, e vai vir um monte de coisa, e vocês vão ver só. Porque o espinheiro queria reinar. E nessa parábola das árvores, Deus manifesta justamente o coração do homem, que quer servir a Deus e o que não quer servir a Deus. Que quer andar nos caminhos do Senhor e que não quer andar nos caminhos do Senhor. Justamente nessa parábola das árvores. Ok? Fast forward. Quando ele lava mais uma vez os olhos, aí sim ele consegue ver as pessoas realmente como elas são. Isso é tremendo e é fantástico. Quando a gente olha essa perspectiva e, mais uma vez, compara aquilo que Jesus é a cabeça da igreja, é porque lá está a visão, lá está o pensamento, lá está a ideia, lá está a conduta, o propósito. Uma mão sozinha, sem a atuação do cérebro, ela só tem espasmo. Quem dá função para a mão, quem dá função para as pernas, é o cérebro. Né? Uma mão sozinha, assim, um negócio elétrico e tal, ela dá uma chacoalhada, mas ela não faz nada, ela não tem função. Mas através da cabeça, aí ela tem função. A liderança principal e final sempre será do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus estabelece na igreja ordem através daqueles que ele levanta para servir a sua igreja. Né? Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. Amém. E depois, 1 Coríntios 11, 1 fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O trabalho, irmãos, da liderança na igreja é replicar as ordens da cabeça. Olha que interessante isso. O trabalho da liderança na igreja, né, não é simplesmente fazer aquilo que acha mais interessante, é replicar as ordens da cabeça. E com isso eu quero dizer o seguinte, se você fosse comparar a liderança na igreja, ela é o sistema nervoso. Ela traz a informação da cabeça até o membro que tem que fazer aquilo que precisa fazer. É a liderança. Agora, você sabe quem que sente dor quando alguma coisa acontece? O músculo não sente dor, você sabia disso? A dor é um sinal elétrico do sistema nervoso de que alguma coisa está errada. A dor não é um problema no músculo, um problema no osso.
A dor é um sinal elétrico no sistema nervoso de que alguma coisa está errada. O que eu quero dizer com isso? Líder, você tem um trabalho absolutamente importante no corpo de Cristo, de levar os problemas do corpo na presença de Deus, interceder. Interceder. É você que grita, protege o braço, porque ele se machucou. Protege os dedos, porque eles foram arranhados, porque eles foram, talvez, macetados numa porta. É você que avisa. Sabe o que acontece quando o sistema nervoso não funciona? O corpo, mais uma vez, está doente. Um dos problemas que a lepra ataca, por exemplo, é justamente o sistema nervoso. Que o corpo começa agora a apodrecer e não se sente mais. Ele está caindo aos pedaços, mas não se sente mais. Porque o sistema nervoso parou de avisar, cansou. Que o corpo está desse jeito, a sensibilidade foi embora. É importante, então, que nós entendamos que, como líderes da casa de Deus, nós somos os primeiros a gritar dor, a mostrar o problema. Semana passada, conversando com alguns líderes no final do culto, uma das líderes chegou para mim e falou assim, pastor, mas e a pessoa? Como é que fica a pessoa se a gente falar assim ou falar, será que não vai doer, pastor? Isso é líder. Isso é líder. Anunciando, gritando. Mas e aí a pessoa? E como é que vai ser para esse membro do corpo? E como é que vai acontecer com ele? Grita de dor. E às vezes a dor do sistema nervoso, a sensibilidade do sistema nervoso está tão grande que ela até protege na hora de precisar tomar uma injeção. Não, vai doer, mas agora precisa de doer. O sistema nervoso está lá para ajudar. E para, por fim, inclusive, ceder. Porque quem manda a ordem também para o braço, mesmo com medo da dor, estica porque vem a injeção, também é o sistema nervoso. Mesmo com medo da dor. Você está entendendo o que eu estou falando? Que Deus hoje está mostrando para a gente como que a nossa unidade ela precisa ser mais próxima. Como nós precisamos ainda mais nos aproximar uns dos outros para que as funções do corpo sejam completas em nós. Para que as funções do corpo se multipliquem no nosso meio e nós possamos, inclusive, ser mais eficazes andando com o Senhor na nossa vida. Precisa ter sensibilidade. E sabe de uma coisa? Às vezes, eu entendo isso. Eu quero abrir um parênteses aqui, bem claro, principalmente para você, líder que está me ouvindo. Às vezes a gente fala o seguinte, olha, mas eu já tenho tanto problema, eu já estou tão preocupado com as minhas coisas, eu já estou tão lotado, cheio, carregado com os meus problemas, eu ainda agora tenho que ficar gritando pelo problema dos outros. E quem grita pelos meus? Líder, quem cuida de você é Deus. Cuida das coisas que Deus deu para você, porque quem cuida de você é Deus. Ok? Quem cuida de você é Deus. Você pode abrir mão disso na sua vida, dessa torre que você tem de se proteger. Sabe por quê? Porque um sistema nervoso que não se dói pelos outros está doente. E a pior coisa, a coisa mais frustrante que existe na vida de alguém é estar fora da sua função. É por isso que as pessoas às vezes que recebem $1 milhão na mão e ficam absolutamente tristes. Não eu, Ai, mas eu ganhei esse dinheiro. Não tem o que fazer, está sem propósito. Sem função. Cercado de bens, cercado de prazeres, mas é triste. Por quê? Está fora da função. Aí você vê uma senhorinha, lá no meio da Índia, ou então um missionário no meio da Bolívia, dos índios. Você fala com ele, está feliz, meu irmão? Rapaz, eu estou feliz da vida. Rapaz, nessa situação aí, você vivia muito melhor no Brasil, você tinha muitas mais condições lá no meio dos seus pais, mas aqui eu estou no meu propósito, eu estou feliz aqui. Eu estou fazendo a minha função. Eu estou cumprindo a minha chamada. A felicidade está aí, está no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos para frente.
Porque essas coisas são gostosas, né? De você ir analisando e vendo como elas se aplicam tão perfeitamente na nossa vida, né? A igreja é o corpo de Cristo. Né? Efésios 1:1. Pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis de Cristo Jesus. Ou seja, a igreja estava ali. A igreja não é construída por paredes, janelas ou tijolos. Todo mundo sabe disso, né? Ou deveria saber. Mas por aqueles que experimentam o novo nascimento e amam a Jesus de todo coração. Nós estamos para mudar de templo. Eu sei que você sabe disso, nós já conversamos disso algumas vezes. Nós estamos para mudar de templo nos próximos dias aí, né? Cada dia que passa está mais perto. Talvez até antes do final do ano a gente já mude. Se Deus abençoar e abrir uma porta para nós, talvez antes do final do ano a gente já mude. Nós vamos mudar do lugar onde a gente faz culto, mas a igreja somos nós. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um lugar que a gente gosta é falar com os líderes para ver se o lugar é bom. Por quê? Porque não é só mudar para um prédio novo. Dá certo para que a igreja se reúna? É suficiente, o espaço é suficiente, o posicionamento geográfico é suficiente, o valor é bom. Tem que fazer parte. Porque quem vai ser, não é simplesmente abrir uma porta nova, ó, agora vocês se virem para chegar aqui. A igreja agora, o tempo da igreja agora é em San Diego. Não. Onde a igreja vai se reunir? Não é o tijolo, são as pessoas que estão aqui. São as pessoas que fazem parte, que se colocaram no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, congregarem-se no mesmo lugar, para a glória do nome de Jesus. Né? Está ali servindo a Deus de maneira unida, juntos, para a glória do nome de Jesus. Nós temos algumas dimensões disso, né? São basicamente e principalmente duas. A primeira dimensão da igreja é a igreja universal. E a igreja universal não é a igreja universal do reino de Deus, essa que você conhece como denominação. É importante a gente falar isso. É a igreja universal que ela está universalmente espalhada por todo mundo. Aliás, você sabia que a palavra católico significa universal? Católico significa universal. A igreja católica, a igreja universal. Só que aquela católica que a gente conhece tem o mesmo problema da universal que a gente também conhece, né? Aquela igreja católica romana. A igreja de Roma espalhada por todo o mundo. Mas a igreja católica é a igreja com I maiúsculo, a igreja de todos os salvos pertencentes à igreja universal de Cristo hoje no mundo. Essa está espalhada, essa não tem denominação, essa não está vinculada apenas a uma placa, apenas a uma tradição teológica. Essa é a igreja com I maiúsculo. Essa é a igreja de todos os salvos que professam ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que tem a Cristo Jesus como cabeça no mundo. E a igreja local? Somos nós. A igreja local somos nós aqui em Los Angeles, que fazem parte, por exemplo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Los Angeles, uma igreja local. Essa sim pode estar debaixo de uma denominação. Está trabalhando junto ou ao redor de um obreiro específico, é a igreja local. Né? Ela é formada pelos líderes de maneira local e ela se manifesta localmente. Não existe igreja local que ao mesmo tempo está aqui e ao mesmo tempo está na Flórida. Nossa igreja da Flórida tem uma igreja local e nós aqui somos uma igreja local. Nós somos ligados uns aos outros através de um ministério, ok? Que a gente pode expandir de uma outra maneira em uma outra hora. Que sim, tem um pastor, que é o pastor que preside sobre essas igrejas, que trabalha na manutenção e também na liderança desses pastores locais que estão espalhados. Sim, é um modelo apostólico que a gente chama de igreja, muito conhecido da Bíblia. Paulo fazia assim, deixava pastores e tal. Ele era o pastor daquelas igrejas, mas ele deixava ali pastores localmente, ok? Nós temos igrejas locais. Essa igreja local, o sonho dela e a necessidade dela e aquilo que ela precisa de ser é participante da igreja universal. É isso que ela precisa buscar para ser, ao tempo todo. Ao tempo todo ela precisa estar ligada a essa igreja universal, porque a igreja universal, essa é a que vai morar no céu. Formada pelas igrejas locais, né, que existem ao redor do mundo. Olha só que bonito as palavras que a Bíblia usa para definir a igreja, para demonstrar a igreja. Né? A igreja é uma virgem imaculada.
Tendo em vista a sua pureza e candura, proveniente do sangue vertido de Cristo, o apóstolo Paulo denomina como uma virgem imaculada. O que é isso? Duas coisas. A igreja não tem intimidade com mais ninguém. A igreja está santa para a sua intimidade máxima com o Senhor Jesus. E por que ela é imaculada? Porque ela é pura, na sua vontade, inclusive, de buscar intimidade. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo para você é que nós temos um problema gigantesco com as expressões de sexualidade que denotam esses modelos ou esses tipos que a igreja fala. Sempre a gente tem, principalmente no nosso brasileirismo, principalmente na nossa latinidade, essas questões estão sempre ligadas a uma coisa meio manchada, né? Se a gente fala isso, é meio que baixo, é tratado de maneira vulgar, mas a Bíblia está falando que a Virgem Imaculada é aquela que se reserva para a sua intimidade máxima com o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, e ela não pensa em intimidade com mais ninguém. Ela é pura. Ela não se vende por aí. Você sabe qual que é um dos maiores problemas, por exemplo, que Deus demonstra no Antigo Testamento quanto a Israel? Ele, por diversas vezes, chama Israel de prostituta. Por quê? Porque ela agora está tendo intimidade com outras deidades que não Deus. Ela se vendeu. Inclusive, chega a um ponto que Jeremias fala, se eu não me engano, fala assim, só que o pior é que você é pior do que uma meretriz. Porque pelo menos a meretriz recebe paga pelo que faz. Agora você está pagando para deitar com os homens, com as deidades que você elegeu para você. Nesse sentido, quando a Bíblia compara a igreja como uma virgem imaculada, demonstra que a vontade da igreja de se aproximar, de estar perto, de abraçar, de ser íntima dele, é de Cristo. Ela não pensa em outra pessoa. Ela não fala assim, agora segura aí, vamos trazer um coach aqui na igreja para ensinar a gente como ser melhor aqui para vencer tudo que a gente precisa. Não, ela tem Cristo para isso. Olha, vamos fazer uma festa junina para trazer mais gente para a igreja. Ela não precisa, ela tem o Espírito Santo de Deus para isso. Ela não pensa mais em nenhuma solução para a sua vida. Ela é imaculada. Cristo para ela é suficiente, é o amor da vida dela. Ela só pensa em Jesus. O que ela quer saber é de Jesus. E aqueles que às vezes fazem o papel de profetas para a igreja, que a gente tem esse início aí desse ministério, nesse modelo mais neotestamentário no próprio João Batista, né, apesar de João Batista ser o último profeta do Antigo Testamento, ele fala assim, não existe o maior prazer do amigo do noivo é ver o noivo e a noiva felizes. O amigo do noivo de verdade que pega esse microfone para pregar, o prazer dele é que a virgem continue imaculada. Porque tem muito amigo do noivo que é amigo da onça. Ele pega o microfone e começa a virar os olhos da noiva do cordeiro para outros lugares. Meu Deus do céu. Olha para ali. Olha a sua relevância dentro da sociedade. Olha o seu poderio no meio das grandes multidões. Vira os olhos da noiva para não olhar para Cristo. Olha as posições no meio da política. Olha as posições no meio da alta sociedade. Olha as posições financeiras que você pode alcançar. Virando os olhos da virgem para outro lugar. Esse amigo não é amigo do noivo, é amigo da onça. A virgem precisa ser imaculada. Ela precisa continuar sendo imaculada. Ela é esposa do Cordeiro. No nosso modelo mais no nosso modelo mais conservador de igreja, né, a gente sabe que a esposa de alguém é uma pessoa que merece o absoluto respeito de quem está conversando com ela.
Você não conversa com a esposa de ninguém que você conhece, mesmo que você não conhece de qualquer maneira. Quando você sabe que aquela pessoa que você está conversando tem um marido, né? Se você é um homem de respeito e você também é casado, você primeiro não conversa com ninguém à toa, né? Segundo, se você estiver conversando com alguém e souber que ela tem um esposo, você sempre se dirige à pessoa pensando na figura do esposo dela, né? Por isso que, por exemplo, Paulo fala assim, olha, trata as mulheres mais novas como suas irmãs. Não trata elas como se elas fossem simplesmente solteiras, são suas irmãs. Agora, as mulheres casadas, olha, cuidado com o trato com elas, porque elas têm marido. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou te dizendo isso? O que eu estou falando para você é o seguinte, que quando você apresenta a igreja não é uma mulher solteira, qualquer na vida, que está sem proteção. Ela tem marido. É por isso que eu gosto no Antigo Testamento, talvez mais para frente a gente vai falar disso aí nas próximas semanas, da figura de Provérbios capítulo 31. Porque aquela mulher virtuosa, quem a achará, põe ali aquele contexto num tipo da igreja. Por exemplo, o seu marido a louva, ele a protege, ele tem prazer nela, porque ela faz bem para ele, não mal. Quando ela está em algum lugar, todo mundo reconhece ela pelo marido que ela tem. Ela está ligada a ele. Existe alguma coisa que é indissolúvel, né? E eu gosto, quando eu falo que é indissolúvel para explicar, eu gosto de lembrar daquilo que Abraão passou lá no Egito. Quando ele falou que Sara é a irmã dele. Quase morreu, né? Na verdade, quando descobriram, ele falou que era para ser irmã dele porque ele não queria morrer. Porque se eu falar que é minha esposa, você é muito bonita, vão querer me matar para ficar com você. Olha a cabeça do Abraão e olha a cabeça dos egípcios. Que o casamento era algo tão importante que era melhor cometer um homicídio do que um adultério. E quando se descobriu que ela era a mulher dele, primeiro que Deus mandou sonho lá pesadelo pro Aimeleque, que era o faraó lá, que era o rei, e o cara não conseguia dormir, até que ele descobriu que era por causa disso. E mesmo Abraão tendo mentido, ele falou assim, não, eu não quero mexer com isso aí não, ó. Tó ouro aí, ó. Eu não mexi com ela, mas tó ouro para você, vai embora daqui. Vai embora daqui, porque eu não quero mexer com isso. Isso é maldição. A igreja é a esposa do cordeiro. Quem mexe com ela, arruma problema, viu? Quem mexe com a igreja arruma problema. Vai lá para Isaías 54, por exemplo. Exulta muito você que não... porque mais são os filhos da solteira do que da casada. Está falando aí da mudança agora. Porque a mulher que estava rejeitada antes, agora Jeová encontrou ela e agora está dando filhos para ela. É a igreja ali. Aquilo ali é um tipo da igreja. E mais para frente, toda arma preparada contra ti não perecerá. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, eu a farei cair. Você vai fazer a cair. Porque essa é uma promessa que Deus dá para você. Aquela mulher que está recebendo agora proteção de Deus é a igreja, porque ela casou agora. E ela tem quem a proteja. A mulher casada tem quem a proteja, né? É o corpo de Cristo, a gente já falou. É o edifício. Aqui é bonito, meu amigo. Nós estamos terminando já, mas aqui a questão do edifício é maravilhosa. Você lembra quando Davi quis construir uma casa para Deus? E Deus falou assim para ele, não vai construir. Né? Lá no capítulo 22, se não me engano, de 2ª Crônica, por volta daí, ele fala para Salomão, olha, Deus falou para mim que não era para mim construir casa porque minha mão estava suja de sangue. Quando você vai para a 1ª Crônica, capítulo 16, não é isso que Natan fala para ele. Natan fala para ele que ele nunca pediu uma casa. É isso que Natan fala para ele. E que ele não ia construir. Por quê? Porque Deus não tinha interesse nisso. A palavra aqui está que Deus não tinha interesse na casa. Mas ele fala assim, você quis construir uma casa para mim, Davi? Eu vou construir a sua. E eu vou estabelecer a sua casa. Mas um que vai sair de você dentre os teus filhos, esse vai me construir casa. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando isso acontece, lá na frente, Davi coloca essa carga de construção de casa em Salomão. Salomão constrói o templo, Deus autentica o templo,
né? Em 1 Crônicas, lá no capítulo 7 a seguir, tem autenticação de Deus ao templo, bênção de Deus, glória a Deus, né? Mas fica essa... E fala assim, que o seu filho me edificaria casa, e ele seria por filho, e Deus lhe seria por pai. Quando a gente vê Pedro explicando o que é a igreja, ele fala que a igreja é um edifício. E quem que é a pedra fundamental desse novo edifício? É Cristo, o Filho de Deus. Aquele templo prometido por Davi, para Davi, na verdade, no Antigo Testamento, que um filho de Davi edificaria, é a igreja que Cristo edifica em si mesmo como pedra fundamental. É por isso que agora Pedro fala assim, e nós, como pedras vivas, crescemos para edifício de Deus, para casa e templo do Senhor. Olha que glória! Nós somos o edifício que Deus prometeu para Davi. E cada um de nós, formando o edifício, também cada um de nós somos templo. Agora que coisa extraordinária. A presença de Deus no templo que Salomão construiu, morava dentro do templo, daquele edifício. Mas a presença de Deus nesse novo edifício, que foi estabelecido através da pedra de esquina, o Senhor Jesus Cristo, está dentro do tijolo. Cada uma das pedrinhas tem a presença de Deus dentro dela. Cada uma das pedrinhas estão ligadas pelo argamassa, que é o Espírito de Deus, que dá comunhão uns com os outros para que a gente seja um edifício edificado pelo Senhor, nosso Deus. Se fosse você, dar um glória a Deus. Isso é igreja. Isso é a manifestação da igreja. A igreja é a nação santa, nosso tempo já foi. É o castiçal. O castiçal, ele serve para colocar a luz que está sobre ele. Ele é um candeeiro, ela é uma lanterna. E é um castiçal. Por quê? O castiçal, ele tem uma altura grande. Né? Os castiçais que tinha naquele modelo antigo, tinha uma altura grande. E o fogo ficava sobre o topo. Para iluminar o lugar onde está. Nós somos o castiçal dessa cidade. Essa cidade sem essa igreja fica na escuridão. Por isso a raiva do diabo contra a minha vida é a sua. Contra a vida dos pastores que de verdade também se formam um castiçal de Los Angeles, aqui como igreja com I maiúsculo aqui dessa cidade. Que fazem parte da igreja universal aqui nessa cidade. Por isso a raiva quer fechar, quer destruir, quer acabar. Por quê? Porque ilumina a cidade. Enquanto o candeeiro estiver aceso, tem esperança para esse lugar. O dia que apagar já era. Então, meu irmão, o meu trabalho e o seu é tocar fogo em mais gente para iluminar essa cidade. Me ajude. Vamos tocar fogo nessa cidade em nome de Jesus? Me ajude. Como é que faz para a gente tocar fogo nos nossos vizinhos, nos nossos amigos? Para que nós todos juntos sejamos o castiçal dessa cidade. Porque tem uma palavra que Deus fala para uma das igrejas, fala assim, e se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal de vocês. Já pensou uma igreja que perde a luz? Parou de ser igreja, virou comunidade. Virou sociedade, virou... Pode parar de pregar no domingo e faz um bingo aqui dentro. Né? Virou... Deus me livre essa palavra, né? Virou um sindicato. Acabou. Né? Nós somos a Universal Assembleia, o Israel de Deus, a família de Deus. Né? Como membros cooperam com o corpo da igreja, né? Uns com os outros, com o entendimento que os corpos são diferentes e têm funções diferentes. A conclusão é que o nosso prazer como membros do corpo de Cristo seja servir a igreja uns aos outros e a nossa liderança com excelência, com atitude de humildade e de amor, usando os nossos dons e talentos para edificar e fortalecer a comunhão de fé. E termino por aqui. No Israel antigo, você que tinha uma profissão, a sua profissão não era para você, não era para você ganhar dinheiro. Era para você servir o seu lugar, a sua cidade. A sua profissão servia para servir a sua cidade. E, em troca, a sua cidade cuidava de você por conta do seu serviço. E fazia isso com todo mundo. Ninguém é borracheiro para consertar o próprio pneu do carro.
Ele é borracheiro para consertar o pneu dos outros. É ali que ele ganha o pão dele. Ganha pão dele. Ninguém faz um trabalho simplesmente para fazer o trabalho para si só. Eles conhecem o trabalho e fazem uma profissão para poder trabalhar para o outro. Agora, quando nós trabalhamos pelo serviço e não pelo ganho, então a nossa vida tem um outro valor. É aí que a coisa fica diferente. Conta esse testemunho para terminar. Na semana passada, no final, sexta-feira, por volta de sexta-feira, recebi uma ligação de um dos pastores da igreja que nós alugamos ali em Glendale, pastor Abraham. Pastor Abraham falou, pastor, que bendiciones, eu necessito de falar com uma irmã de Nigéria, pero não habla espanhol, habla apenas português. Da Nigéria habla português? Bem. Fala com ela para mim, pastor, por gentileza, me ajuda com ela lá, eu não consigo me comunicar com ela. O senhor pode cuidar dela? Eu falei, posso, né? Não tem nada para fazer, vou cuidar dela também. E aí, ontem, a irmã Verônica me ligou, ficou de ela me ligar e tal, ontem ela me ligou. Quando eu fui falar com a irmã Verônica não é da Nigéria, a irmã Verônica é de Angola. E a irmã Verônica veio parar aqui nos Estados Unidos fazendo uma dessas travessias que está se fazendo agora. Ela veio do Brasil. A irmã Verônica tem glaucoma, é cega de um olho. Está com uma filha de 12 anos, vivendo num abrigo em São Pedro. E a irmã Verônica, ela não sabe absolutamente nada do que está acontecendo com ela. Ela não sabe se ela tem papel na imigração, ela não sabe se ela tem asilo, ela não sabe de nada. Absolutamente nada. Qual que é o meu papel como igreja? A primeira coisa que eu fiz com ela, eu sou pastor, eu orei por ela. Segunda coisa, como é que eu posso ajudar a irmã Verônica? Lembrei de um irmão nosso, que há pouco tempo atrás fez um processo parecido. Peguei o telefone, meu amigo, conheci essa irmã, expliquei o assunto para ela e para ele e tal. Você pode ajudar? Posso. Liguei para um pastor lá na Flórida, que é angolano, que trabalhou na ONU, no departamento departamento da Angola, na missão da Angola dentro da ONU. Você conhece alguém aqui em Los Angeles que consegue ajudar essa irmã? Me deu um nome de uma pessoa. Avisei essa pessoa. Como corpo de igreja, aquilo que nós temos não é para o nosso prazer, é para de alguma forma fazer com que o corpo seja estabelecido. No final da minha conversa com a irmã Verônica, descobri que ela é da Assembleia de Deus em São Paulo. É minha irmã. Precisa ajudar. Nós precisamos socorrer uns aos outros. Como é que a gente pode, no nosso talento, naquilo que a gente conhece um pouquinho, como é que a gente pode fazer para servir o nosso irmão? É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente é corpo. E assim estabelecer o que no nosso meio? O nome do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus Cristo nos serve todos os dias. Qual que é? Qual o esforço que ele... Ah, não, isso aí é muito esforço pelo Will. Eu ia fazer isso aqui para vocês, mas porque vocês eu não vou fazer. Jesus até quando estava cansado, tem uma vez que ele entrou numa cidade e quis se esconder, mas não conseguiu. Aí a mulher veio atrás dele e falou assim, vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cães, aí me dá um tempo. Ô, Senhor, mas não é verdade que das migalhas que caem da mesa come os cachorros? Ah, mulher... Seja feito o que você quer. Não consegue. Ele não consegue reter, mas a gente retém tanto. A gente coloca tanto os nossos problemas na nossa frente para fazer o bem, para tentar ajudar de alguma maneira. Nossa ocupação é tão grande para a gente estender uma mão de salvação. Nós somos corpo. O que a cabeça mandou fazer? Ide por todo o mundo. Essa é a ordem da cabeça. Enquanto a ordem está valendo, continua andando. Mas o pé está doendo, ele sabe que está doendo. Continua andando. Ele sabe o que está fazendo. O descanso vai valer a pena. Então continua andando. Continua servindo, continua alcançando, continua abrindo a mão. Vamos terminar em Isaías 58? Abre aí a sua Bíblia junto comigo. Isaías capítulo 58, versículo 9 em diante. Versículo 8 em diante. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. E acontecerá isso, se tirardes do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar a vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que procederem de ti edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Olha que maravilhoso isso aí. E chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. A nossa participação na obra de Deus em lugares difíceis trazem restauração para um lugar, para que amanhã esse lugar seja reparado por Deus e seja um lugar aprazível para as pessoas voltarem a vir morar. Quando você abre as notícias, um monte de gente indo embora da Califórnia. Não precisa de falar mal da Califórnia para isso. Vai alugar um U-Haul. Vai alugar um caminhão da U-Haul, para você ver. Se você alugar um caminhão da U-Haul para sair da Califórnia, é quase 20% do preço para alugar... um caminhão para sair da Califórnia, ok? E um caminhão para entrar na Califórnia. O caminhão para entrar na Califórnia é 20% do preço do caminhão para sair. Por quê? Porque a procura é muito maior. Então todo mundo, olha, para você levar um caminhão para a Califórnia, a gente cobra menos para você, porque está faltando caminhão para poder sair daqui com mudança. Está terrível. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não está perdido. Eu e você estamos aqui para restaurar esse lugar em nome de Jesus. Esse lugar tem solução, tem restauração. Tem restauração de Deus aqui nesse lugar. Você acredita nisso em nome de Jesus? Você crê que isso é verdade em nome de Jesus? Que nós estamos aqui para trazer um tempo de restauração daqui? Esses dias atrás eu vi um jovem debatendo com um desses conservadores que fazem debate aí em universidade. E ele olhou para o sujeito e falou assim, escuta, eu sou da Califórnia. E vocês sempre falam mal da Califórnia, no estado que está. Eu estou vendo as situações nas nossas grandes cidades. Como é que está em São Francisco. Em outros lugares, por exemplo, o centro de Los Angeles. A gente vê o problema na rua. Só que é o seguinte, é o lugar onde eu estou. Me dá uma solução para aquele lugar. O jovem estava pedindo para aquele conservador para dar uma solução. O homem falou para ele, falou assim, olha, me desculpa, eu aplaudo você pelo seu incentivo, e eu espero que você alcance alguma coisa, mas eu vejo muito pouca solução. Aquele jovem tem que ter um lugar, uma porta aberta para achar a gente aqui, porque nós temos solução para ele. A solução da Califórnia é o Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a solução da Califórnia. As pessoas se voltarem a Deus, a buscarem ao Senhor, a buscarem o batismo com o Espírito Santo, a buscarem os dons de Deus, a libertação de Deus. A solução desse povo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quem mais vai falar isso? Você espera que o Gavin Nelson vai entrar num pronunciamento, ele falou assim, olha, irmãos, eu descobri aí algumas igrejas aqui em Los Angeles que estão pregando o evangelho, eu recomendo para que os cidadãos do meu estado vão para a igreja. Você acha que ele vai falar isso? Ele não vai falar isso. A agenda dos políticos é outra. Eles não querem passar o poder que eles têm, o governo que eles têm para a igreja. Agora, a função da igreja não é ocupar os lugares de governo. A função da igreja é proclamar o evangelho para que essas pessoas tenham salvação, inclusive o governador. Em nome de Jesus. Amém? Nosso tempo já acabou. E eu espero que você, junto comigo, possa somar forças para nós sermos os reparadores de rupturas dessa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar.